A passagem de hoje é Gênesis capítulo 49, versículos 13 a 21. Vamos ler juntos. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Amém. A passagem que lemos juntos hoje contém a bênção de Jacó, também chamado de Israel, a seus filhos antes de sua morte. Hoje, meditaremos nas palavras que contêm a bênção e a profecia para 6 dos 12 filhos de Jacó, que dariam início às 12 tribos de Israel. Vamos examinar brevemente o seu conteúdo. O sexto filho, Zebulon, recebe a bênção de que habitaria no litoral, onde os navios podem ancorar. Muito tempo depois, na época de Josué, quando as 12 tribos de Israel dividiram a terra, a tribo de Zebulon não recebeu diretamente uma porção de terra na costa. No entanto, eles se tornariam uma tribo ligada ao comércio, visitando várias cidades portuárias de nações vizinhas a Israel, como Sidom. O quinto filho, Issacar, recebe a bênção de que seria como um jumento forte. Issacar se tornaria uma tribo forte como um jumento, um animal vigoroso e cheio de vida. Mas o texto continua dizendo que o lugar onde esse jumento repousa não é um pasto, mas um aprisco de ovelhas. E em vez de correr livremente, ele se curva para carregar fardos e servir. Isso sugere que, no futuro, a tribo de Issacar não exerceria a força que possuía, vivendo em preguiça e buscando apenas segurança, e acabaria servindo aos cananeus. O nono filho, Dan, recebe a bênção de que julgaria seu povo e lutaria contra seus inimigos, vencendo-os. Dan era filho de Bila, serva de Raquel, mas, assim como os outros filhos, formaria uma tribo e julgaria o seu povo. E no futuro, assim como Sansão, um juiz da tribo de Dan, eles lutariam contra inimigos fortes e venceriam, como a serpente que morde os calcanhares do cavalo. A bênção do sétimo filho, Gade, é que ele seria atacado por uma tropa, mas ele a atacaria pela retaguarda. Mais tarde, a tribo de Gade se estabeleceu a leste do rio Jordão, onde inevitavelmente teve que lidar com guerras contra os povos vizinhos, como os amonitas, moabitas e arameus. Haveria muitas guerras, mas eles não seriam derrotados e, pelo contrário, perseguiriam seus inimigos. O oitavo filho, Azer, recebe a bênção de que produziria alimentos ricos, dignos da mesa de um rei. Mais tarde, a tribo de Azer habitou em terras férteis, dedicando-se à agricultura e exportando seus bons produtos agrícolas não apenas para Israel, mas também para várias nações. Em seguida, a bênção de Jacó se volta para o 10º filho, Naftali. Naftali desfrutaria da liberdade como uma gazela solta e proferiria palavras formosas. Assim como nesta bênção, a tribo de Naftali mais tarde recebeu como herança uma terra espaçosa, bela e próspera. Assim, examinamos brevemente as últimas palavras de bênção que Jacó deixou para 6 de seus 12 filhos. No entanto, ao ouvir isso, uma pergunta surge naturalmente em nossos corações. Será que isso é realmente uma bênção? Claro, a alguns filhos foi dada a bênção de que seus descendentes venceriam na guerra, produziriam alimentos ricos ou habitariam em uma terra espaçosa e bela. Mas a outros filhos foram dadas perspectivas sombrias, difíceis de aceitar com gratidão e que preferiríamos que não se realizassem. Seus descendentes seriam dominados por outros povos,
viveriam em meio a muitas guerras ou teriam uma vida de constantes viagens e residências temporárias em outras nações. Como mencionei anteriormente, o contexto da passagem de hoje é Jacó reunindo seus filhos para lhes dizer o que lhes aconteceria nos dias vindouros. O ambiente animado dos irmãos, reunidos com curiosidade pensando: que bênção será que receberei? Que caminho Deus preparou para mim? Deve ter arrefecido progressivamente à medida que Jacó continuava a falar. Os filhos que receberam bênçãos claras, embora felizes, provavelmente não conseguiram expressar sua alegria abertamente, por consideração aos outros irmãos que ouviram perspectivas semelhantes a maldições. Os filhos que receberam tanto bênçãos quanto maldições devem ter ficado confusos, sem saber se deveriam se alegrar ou se entristecer, dada a ambiguidade das palavras de Jacó. Os filhos que ouviram perspectivas sombrias devem ter suspirado profundamente. Talvez tenham sido momentaneamente tomados por um ressentimento, pensando: isso é demais. Provavelmente todos prenderam a respiração e ouviram atentamente cada vez que o nome de um deles saía da boca de Jacó, tensos sobre o que viria a seguir. Um silêncio e um constrangimento totalmente inadequados para aquele momento solene e caloroso de se despedir do pai, ouvindo suas últimas palavras, devem ter preenchido o lugar. E como Jacó deve ter se sentido ao transmitir essas últimas palavras a seus filhos? Claro, como não tenho 12 filhos de 4 esposas, não posso compreender exatamente seus sentimentos. Mas, como pai de um filho pequeno, a quem, se possível, abraço todos os dias, e oro a Deus com gratidão e por bênçãos, ouso imaginar o coração de Jacó. E penso que seu coração também estivesse muito pesado e triste. É verdade que esses filhos foram os que cravaram um punhal em seu coração ao venderem seu amado filho José, por inveja, e mentirem que ele estava morto. Eram filhos imperfeitos que desafiaram sua autoridade ou o colocaram em perigo. Mas, apesar de tudo, eram seus filhos, com quem ele conviveu por toda a vida, e a quem amava, e acima de tudo, eram seus filhos, que carregavam seu sangue e dariam continuidade à sua linhagem. Filhos que ele recebeu com suas próprias mãos. Embora pudesse haver diferenças no amor entre os 12 filhos, todos eram filhos preciosos, a quem ele gostaria de abençoar abundantemente, dizendo que Deus os guiaria para o bem, que sempre teriam prosperidade e vitória. Mas, naquele momento, Jacó não estava a expressar os seus próprios desejos, mas a transmitir fielmente o que Deus lhe mostrou e planeou. Jacó só podia dizer e transmitir os dias que Deus havia preparado para seus filhos, de acordo com os seus caracteres e ações. O coração de Jacó, que tinha que falar sobre o futuro que aguardava seus filhos e seus descendentes, também deve ter se partido de tristeza. E por isso, sua voz deve ter carregado um tom de pesar. Esta situação desoladora, vivida por Jacó e seus filhos, em que nos sentimos sem esperança e incapazes de pedir a bênção de Deus ao sermos confrontados com a sua palavra, é também a situação que nós enfrentamos hoje. Às vezes, não conseguimos encontrar em nós mesmos absolutamente nada que possa agradar a Deus. Dentro de nossas famílias, ficamos desapontados com as falhas, e pior ainda, com a dureza de coração de nossos filhos, irmãos ou pais, e somos tomados pelo medo de que Deus não se agrade dessas atitudes e possa julgá-los. No trabalho e em outros lugares do nosso cotidiano, ao vermos o mal profundamente enraizado, uma ansiedade súbita nos assalta, com a sensação de que isso nunca será resolvido. Ao ver e ouvir as notícias do nosso país e do mundo, torna-se tão difícil ter esperança de que tudo ficará bem no futuro, que, às vezes, queremos simplesmente fechar os olhos e os ouvidos. É muito difícil proclamar uma bênção sobre tais situações, dizendo que Deus realmente se alegrará com isso e que Ele guiará tudo para o bem. Porque isso seria uma mentira. Se Deus nos recompensasse de acordo com nossas obras,
não poderíamos chegar a outra conclusão senão a de que nos aguarda um futuro com bênçãos misturadas com maldições, ou apenas com perspectivas sombrias. Jacó, angustiado e entristecido ao falar sobre o futuro que Deus havia preparado para cada um deles de acordo com suas ações, exclama uma frase. Vamos ler juntos o versículo 18. Versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Amém. Esta única frase. Espero a tua salvação, Senhor. Esta única frase. Espero a salvação de Deus. Esta frase de Jacó. Senhor, eu espero a tua salvação. Embora curta, foi uma declaração extremamente importante que mudou toda a situação instantaneamente. Certamente os filhos eram pessoas de caráter obstinado e falho, e, por causa disso, praticavam o mal. Eram pessoas que não poderiam ter esperança alguma se Deus os fizesse colher o que plantaram de acordo com suas ações. Mas, ao mesmo tempo, eram o povo através do qual Deus cumpriria a promessa feita desde os tempos de Abraão, de formar uma grande nação, uma nação de fé. Eram pessoas que habitariam na terra prometida por Deus, louvariam a Deus, seguiriam sua palavra e lhe dariam glória. Eram pessoas chamadas para serem os ancestrais do povo de Israel, que se tornariam um canal de bênção para levar as nações a Deus, mostrando-lhes quem Deus é através de sua vida de serviço e comunhão com Ele. Por acreditar na promessa e no chamado de Deus, por confiar na fidelidade de Deus, Jacó pôde suplicar a Deus: espero a tua salvação. Ele pôde orar para que Deus não abandonasse seus filhos, não os deixasse entregues a um futuro sombrio, mas que os salvasse e interviesse, guiando-os e moldando-os, para que se tornassem o povo abençoado e santo que Deus desejava, o povo que ele chamou e com quem estaria. Ele pôde orar com ousadia, entregando seus filhos a Deus e dizendo: Deus, eles são imperfeitos e fracos, mas afinal, não são o povo que o Senhor chamou para a sua glória. Não é o teu povo amado. Portanto, Senhor, assume a responsabilidade por eles. Por favor, salva-os. E essa oração foi de fato a maior bênção. Amados irmãos em Cristo, desejo sinceramente que esta palavra que Jacó clamou a Deus ao olhar para seus filhos, esta declaração, espero a tua salvação, possa fluir de nossos lábios hoje. Eu mesmo sou, sem dúvida, muito imperfeito para ser chamado filho de Deus. Nossa família, esta nação, este mundo, são frágeis e sem esperança se deixados por conta própria. Mas se houver a intervenção de Deus, se houver a salvação de Deus, se o verdadeiro poder nos for dado, certamente toda a situação mudará. Portanto, nesta madrugada, busquemos a salvação de Deus para nós mesmos. Oremos com ousadia. Deus, sou eu, imperfeito, mas chamado para ser parte do teu povo. Salva-me para que eu possa viver de acordo com esse chamado. Abençoa-me. Busquemos a salvação de Deus para nossa família. Busquemos a salvação de Deus para esta nação e para o mundo. Deus, esta é a nossa família. Esta é a terra. Este é o mundo que o Senhor criou com amor e prometeu guiar. Por favor, guia-os para que sejam restaurados, para que sejam agradáveis aos teus olhos. Molda-os para que possam ser a tua alegria, para que possam ser a tua glória. Abençoa-os. Oremos juntos. Quando entregamos tudo a Deus, quando entregamos a responsabilidade a Deus, quando entregamos o controle a Deus, podemos viver em paz e com ousadia, superando a frustração e as lágrimas. Amados irmãos em Cristo, espero que, mesmo em meio a esta situação desoladora e sem saída, possamos orar com confiança no Deus que cumpre suas promessas e realiza a salvação. Que, neste momento, possamos ser aqueles que oferecem a verdadeira oração de bênção, apegando-nos à promessa de Deus e entregando tudo a Ele. Em nome do Senhor, oro sinceramente para que assim seja.